Bom dia! Quero dar as boas-vindas a você que está acompanhando, iniciando hoje aqui conosco na classe das Mulheres Adoradoras. Meu nome é Suelen, sou responsável pela classe e é um prazer e uma alegria te receber aqui. Nesse momento de pandemia, temos feito então nossas aulas gravadas para que continuemos o estudo da Palavra de Deus, para que essa ação tão importante não pare enquanto nós estamos com algumas atividades interrompidas presencialmente. Bom, eu quero então agradecer a sua presença, você que já participa da classe, você também que não é matriculada na classe, seja também muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Até o mês passado, em janeiro, nós estivemos estudando as cartas paulinas. Começamos no ano de 2019 e começamos em 2020 e encerramos então no comecinho desse ano de 2021. E hoje nós vamos começar essa nova série com o estudo dos Evangelhos. O tema da nossa igreja este ano é Jesus Cristo é a única esperança. Então, nós fomos orientados e direcionados para que nas EBDs estudássemos os Evangelhos, que contém então a história de quem foi Jesus Cristo quando ele esteve entre nós. Na verdade, nós começamos domingo passado com a aula inaugural da EBD 2021, no culto da manhã. Caso você não tenha acompanhado, eu recomendo que você acesse o culto, ficou gravado, está aqui no canal IBBC. Então eu recomendo que você acesse e acompanhe, assista este culto, porque nós tivemos então a introdução a esse tema com a aula inaugural na pessoa do pastor Geandre e também outras orientações sobre a escola bíblica dominical. Então fica aqui a minha dica para que você que não acompanhou possa acessar e assistir este culto, esta aula inaugural. Bom, nós vamos orar então e hoje nós teremos uma breve introdução dos Evangelhos e assim vamos dar continuidade durante todo o ano de 2021 estudando Mateus, Marcos, Lucas e João. Te convido a orar, colocar sua vida diante do Senhor. Também tenha em mãos a sua Bíblia para que você possa acompanhar, ler os textos bíblicos. Afinal, nós temos essa maravilha, nós temos acesso à Palavra de Deus e não podemos negligenciar, então, essa bênção, este privilégio que nós temos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, poder ter acesso à Tua Palavra. Ó Deus, poder conhecer o Senhor, conhecer, ó Deus, os Teus princípios, conhecer Teus mandamentos, conhecer, ó Deus, a história de Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, conhecer a história da igreja, conhecer a história dos antepassados, ó Pai, dos pais da igreja. Senhor, que privilégio, que honra. Eu te agradeço, ó Deus, agradeço porque o Senhor tem, pelo Teu Espírito Santo, ministrado aos nossos corações através da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra mesmo diz que nos últimos tempos sobreviriam sobre nós tempos difíceis, em que muitos não aceitariam a sã doutrina. Pai, eu te peço que o Senhor nos revista, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e nos livre de negarmos, de negligenciarmos, de alterarmos, de mudarmos a Tua Palavra, Senhor. Deus, que ela continue sendo para nós refrigério, que ela continue sendo para nós ensino, que ela continue sendo para nós a verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter acesso à Tua Palavra e pelo Teu Espírito que tem
ministrado aos nossos corações, nos corrigido, nos exortado através dela. Senhor, usa-me nesse dia e que a Tua palavra alcance o meu e o coração de cada um que está nesse momento acompanhando essa aula. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós teremos hoje essa breve introdução no estudo dos evangelhos. E o que significa a palavra evangelho? É provável que você já saiba, mas é sempre bom a gente reforçar. Evangelho, a palavra evangelho no grego, significa boas notícias, boas novas. Então nós temos aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João as boas notícias, as boas novas de salvação, que Jesus Cristo veio. E nesse texto, esse tipo de texto evangelho, ele é composto por 3 categorias, que são elas: história, a narrativa e a teologia. Então o evangelho é composto por essas 3 características: história, narrativa e teologia. História por quê? Porque afinal os evangelhos eles são documentos históricos. Eles trazem, eles citam, eles descrevem fatos históricos, fatos comprovados. E nós vemos isso bem claro no livro de Lucas. Peço para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, um dos evangelhos. E ele traz logo no capítulo 1, então, essa questão da historicidade e da autenticidade dos fatos aqui escritos. Olha só, Lucas 1, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, aqui Lucas traz para nós como que o livro foi escrito, a partir do quê? A partir do relato de testemunhas, a partir de pesquisa aprofundada sobre os fatos. Afinal, Lucas não foi um discípulo de Jesus, ele não esteve com Jesus, não o acompanhou, mas ele foi atrás então dessas testemunhas, dessas pessoas que estiveram com Cristo e comprovou os fatos para que assim pudesse escrevê-los. Então, aqui nós vemos a questão da historicidade e isso nos garante, então, a autenticidade dos evangelhos e a autoridade dos evangelhos também. E temos também a segunda categoria, que é a questão da narrativa. Aqui Lucas também fala que testemunhas oculares, servos da palavra, transmitiram estes fatos históricos, estas narrativas. Então nós temos, é claro, nos 4 evangelhos, particularidades, peculiaridades de cada autor, mas baseados então nessa narrativa. Nós temos nos evangelhos narrativas, pessoas contando oralmente e depois esses fatos sendo registrados. E nós temos então nas narrativas o enredo, ou seja, todo o percurso, o processo, como esses fatos ocorreram. Nós temos os personagens e nós temos também os cenários, os lugares em que Jesus passou, as pessoas com quem ele encontrou. Então tudo isso faz parte da narrativa dos evangelhos. E por fim, e não menos importante, temos a terceira categoria, que é a teologia. Os evangelhos, eles trazem então a questão da teologia, porque eles são documentos de fé, e são documentos de fé inspirados. A palavra de Deus diz lá em Timóteo
que toda a Escritura é divinamente inspirada. E nós vemos aqui nos Evangelhos esses aspectos teológicos em todos eles, em toda a narrativa, em toda a descrição. Nós vemos a questão do Senhor ministrando e inspirando esses homens para que escrevessem e detalhassem com tantos detalhes, com tantas peculiaridades, todo esse fato histórico, essa narrativa histórica da vinda de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, até a sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, são textos escritos por aqueles que criam fervorosamente que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que nele estavam então contidas o cumprimento de todas aquelas profecias que haviam sido escritas profetizando a vinda do Salvador, do Messias Jesus Cristo. Então, essa era a boa notícia. A boa notícia era que Deus estava vindo para salvar o seu povo e providenciaria uma maneira de restaurar o relacionamento que estava rompido. Então, quando Jesus vem, quando essa boa notícia, essa boa nova se cumpre, ele usa então, em um dos seus discursos, a abordagem de Isaías. Vamos ler, abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos começar aqui no versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. Olha só, o próprio Jesus proclamando as boas novas de Deus. Versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam nas boas notícias. Creiam que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias que estavam já descritas no Antigo Testamento. Então aqui o próprio Jesus Cristo, usa essa abordagem lá de Isaías, trazendo para nós, então, essas boas novas, que o reino de Deus está próximo e que ele é chegado. E depois da sua morte e da sua ressurreição, Jesus então envia os seus discípulos e deixa a eles uma missão. E essa missão também é nossa e muito bem conhecida dos irmãos da igreja, porque é a divisa da nossa igreja, o ID. Vamos ler então em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus deixa esta missão para os seus discípulos. Para os discípulos daquela época e para os discípulos de hoje também. Então, se você se considera um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus Cristo, esta é a sua missão. Ir fazer discípulos, então anunciar as boas novas do Evangelho. Quero ler também com os irmãos Isaías capítulo 52, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina.
Então, como são belos, né, os pés daqueles que anunciam boas novas, que sejamos nós anunciadoras de boas novas. Nós temos recebido notícias ruins o tempo todo, né? Nos noticiários, nos jornais, sempre notícias ruins, notícias de luto, de doenças, mas nós temos uma boa notícia. Essa notícia é: Jesus Cristo veio e Jesus Cristo é o Salvador e Ele nos trouxe a salvação. Então, nós temos boas notícias para dar, nós temos boas notícias para trazer às pessoas, para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão sofrendo, nós temos as boas notícias para dar. E inicialmente, então, como o próprio Lucas disse, o evangelho ele era transmitido oralmente. Então, após a morte de Jesus, a sua ressurreição, sua ascensão aos céus, os discípulos começaram então a transmitir oralmente a boa notícia de que Jesus havia vindo. E durante um bom tempo isso aconteceu. Mas depois houve a necessidade e ali Deus também inspirando aqueles homens para que eles registrassem essas boas notícias. Então os evangelhos foram registrados e nós temos esse registro nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, com o cumprimento das profecias que anunciavam o nascimento de Jesus, né? A tão esperada salvação agora já era de fato, o reino de Deus já estava ali. E vamos ler então, para nós concluirmos esse estudo de hoje. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 20, os versículos 30 e 31. João 20, 30 a 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, olha que maravilha, né? Palavra de Deus trazendo para nós que aquilo que está registrado é suficiente para que nós creiamos que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Filho de Deus e nele há vida eterna, nele a vida eterna. Então nós temos então essa maravilha em nossas mãos, que são os evangelhos, que são as narrativas, que são esses documentos históricos e teológicos que tratam da pessoa de Jesus, sua vida, sua obra, seus ensinamentos e a sua missão neste mundo de nos trazer a salvação. Então nós temos o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. Bom, o nosso estudo de hoje encerra aqui com essa breve introdução sobre os evangelhos. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar. Espero que você esteja aqui conosco, nos acompanhando, para que possamos então aprofundar um pouco mais. Semana que vem, vendo então sobre os 4 evangelhos, os seus autores, o tempo, né, a data em que foram escritos, também o contexto, o propósito de cada um desses livros. Então nós vamos continuar assim, se Deus nos permitir. Espero que você esteja novamente aqui conosco na classe das Mulheres Adoradoras. E quero também recomendar e trazer aqui 2 fontes de estudo que usei para esse estudo de hoje. O primeiro é um livro chamado Os Evangelhos, a história do homem que mudou a história. Esse livro é do ano passado, de 2020, e o autor é o Ministério Pão Diário. Também consultei uma aula do canal do Discípulo no YouTube
Se você quiser, eu recomendo. Lá tem, então, o panorama dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você também pode acessar, se quiser aprofundar um pouco mais esse estudo. Então, fica aqui a minha dica e espero, então, você domingo que vem. Tenha um bom domingo na presença de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Até! Deus abençoe.